O que Darwin explicou e o que não explicou. Darwin revolucionou a biologia com a ideia de seleção natural, mas ele mesmo admitiu que a origem da vida estava fora do seu alcance. Vamos explorar o que ficou sem resposta. Todo mundo já ouviu falar de Darwin e da teoria da evolução, mas pouca gente sabe que o próprio Darwin reconheceu que a origem da vida era um mistério. Ele propôs como a vida evoluiu, mas não como ela começou. E é aí que começa a nossa conversa. A tal da forma primordial. Darwin falou de uma forma primordial que recebeu vida. Insuflada, termo usado por ele, soa quase espiritual. Origem da vida, um enigma não resolvido. No final de seu livro, Darwin escreveu que toda a vida teria vindo de uma única forma primordial, onde a vida foi insuflada. Olha que interessante. Ele não disse como isso aconteceu. Usou um termo que lembra algo soprado, como uma fagulha misteriosa. Ele não resolveu isso, só levantou a hipótese. Darwin não era ateu, era agnóstico, não rejeitava Deus. Ciência não prova nem refuta a fé. Reconhecia limites do saber científico. Muita gente pensa que Darwin era ateu. Na verdade, ele era agnóstico. Ele dizia que a ideia de um autor supremo era plausível, ou seja, ele não negava Deus, só dizia que isso estava além do que a ciência poderia alcançar. Humildade intelectual, né? O evento da explosão cambriana, cerca de 530 milhões de anos atrás. Surgimento súbito de muitos filos animais. Registro fóssil mostra salto na complexidade. Agora vamos dar um salto no tempo, literalmente, porque há 530 milhões de anos a vida deu um salto incrível na complexidade. Em poucos milhões de anos surgiram olhos, esqueletos, simetrias corporais, sistemas nervosos. Isso é chamado de explosão cambriana. E esse evento é um verdadeiro nó para os darwinistas. Darwin ficou desconfortável com isso. O próprio Darwin viu nisso um problema sério. Esperava fósseis intermediários, que não apareceram. A evolução gradual não se encaixa aqui. O próprio Darwin já dizia que se sua teoria estivesse correta, o registro fóssil deveria mostrar transições suaves entre formas de vida. Mas não é o que vemos no Cambriano. Darwin não viu os intermediários. E depois de tantos anos de pesquisa após ele, os pesquisadores continuam sem ver. 4 dificuldades apontadas por Stephen C. Meyer. Falta de fósseis intermediários. Tempo geológico curto. Informação genética nova. Limites dos mecanismos atuais. O filósofo da ciência, Stephen Meyer, listou 4 grandes dificuldades para explicar a explosão cambriana com o darwinismo. Primeiro, não tem fósseis intermediários. Segundo, o tempo foi muito curto. Terceiro, de onde veio tanta informação genética nova? Quarto, os mecanismos evolutivos conhecidos não dão conta. Informação, o verdadeiro quebra-cabeça. DNA é código, linguagem. Mutações aleatórias não explicam isso. Informação precisa de origem inteligente? O que surge no Cambriano não é só forma nova, é informação nova. DNA é código, como software. E ninguém vê software complexo saindo de erro aleatório.
A origem dessa informação é o ponto mais desafiador para o darwinismo hoje. O design inteligente. Inteligência é causa conhecida de informação. Método científico histórico permite inferência. Não é religião, é ciência com base em evidência. O que Stephen Meyer propõe não é religião, é ciência. Ele usa um método chamado histórico causal, o mesmo usado em investigações forenses e arqueologia. A única causa conhecida para gerar informação funcional é a inteligência. Logo, essa é a melhor inferência. Respostas alternativas não explicam tudo. Mais oxigênio? Interações ecológicas? Genes antigos? São condições, não causas. Informação continua sem origem explicada. Claro que existem hipóteses alternativas. Dizem que o oxigênio aumentou ou que genes antigos foram ativados. Mas tudo isso só cria o palco, não explica o script. A origem da informação ainda fica sem resposta. E agora, o que isso nos ensina? Nem tudo está explicado pela ciência atual. Há espaço para novas ideias. E para Deus? Reflexão, não imposição. No fim das contas, não estamos aqui para brigar com ninguém. A ciência é maravilhosa, mas não sabe tudo. O que a explosão cambriana mostra é que talvez exista algo mais. Uma inteligência, uma mente por trás da vida. Vale a pena refletir sobre isso. A seguir estão as respostas para perguntas provocativas, dadas na perspectiva de uma IA com base em evidências, lógica e análise interdisciplinar, mantendo uma postura neutra, mas crítica, como convém a uma conversa informada e honesta. Primeiro, sobre os limites da evolução darwinista. Número 1. Vocês acham que a teoria de Darwin ainda dá conta de explicar tudo o que a biologia moderna descobriu? Por quê? Resposta. A teoria de Darwin explica bem muitos aspectos da adaptação e microevolução, mas enfrenta dificuldades diante da origem de estruturas complexas, da origem da vida e da explosão cambriana. Por isso, muitos cientistas consideram que ela precisa ser complementada ou revista em alguns pontos. Número 2. Se a evolução fosse um processo puramente aleatório, como explicar a precisão de certos sistemas biológicos altamente integrados? Resposta. A seleção natural atua como um filtro não aleatório sobre mutações aleatórias. No entanto, a origem simultânea de múltiplas partes funcionais, como no caso de sistemas irredutivelmente complexos, desafia esse modelo, sugerindo que só a combinação de aleatoriedade e seleção pode não ser suficiente. Número 3. Será que ainda é ciência manter uma teoria imune a qualquer refutação, mesmo diante de novas evidências como a explosão cambriana? Resposta: não. A ciência exige abertura à refutação. Quando evidências contrárias são sistematicamente ignoradas ou reinterpretadas para proteger uma teoria, isso compromete o espírito científico. Agora perguntas sobre o design inteligente. 4. Se encontrássemos artefatos tecnológicos em Marte, não inferiríamos imediatamente uma inteligência criadora? Por que não aplicar esse mesmo raciocínio à vida? Resposta. Essa é justamente a lógica do design inteligente. Inferir projeto a partir de padrões reconhecíveis de complexidade e funcionalidade, como fazemos em arqueologia, criptografia ou detecção de fraudes. O desafio é aplicar essa inferência sem pressupor um criador divino.
Pergunta 5. O design inteligente precisa necessariamente de um Deus para fazer sentido? Ou bastaria uma mente, mesmo que desconhecida? Resposta. Tecnicamente, bastaria uma mente, qualquer agente inteligente. A identificação dessa mente como divina é uma questão filosófica ou teológica posterior, não científica. O design inteligente, como hipótese científica, não exige definição do projetista. Pergunta 6. Vocês acham que rejeitar a hipótese de um designer é mais por evidência ou por pressupostos filosóficos? Resposta. Em muitos casos, é por pressupostos filosóficos, especialmente o naturalismo metodológico, que descarta causas não naturais a priori. Isso limita a consideração do design inteligente, mesmo que a evidência empírica seja compatível com ele. Agora sobre a origem da vida. Pergunta 7. Hoje, com todo o nosso conhecimento em química e biologia, estamos mais próximos de entender como a vida surgiu do nada ou mais distantes? Resposta: mais distantes. As hipóteses de abiogênese, ou seja, vida surgindo espontaneamente, ainda não conseguiram explicar a origem de moléculas autorreplicantes funcionais em condições plausíveis da Terra primitiva. A complexidade revelada pelo estudo do DNA aumentou o mistério. Pergunta número 8. Se mesmo com supercomputadores e laboratórios não conseguimos criar vida a partir de matéria inerte, como imaginar que isso aconteceu por acaso? Resposta. Isso sugere que a origem da vida talvez não tenha sido fruto do acaso ou de processos naturais simples. A dificuldade em replicar o processo em laboratório levanta dúvidas legítimas sobre a suficiência dos mecanismos propostos até agora. Pergunta 9. É razoável supor que uma sopa química desorganizada produziu o primeiro ser vivo funcional sem nenhuma direção externa? Resposta. Essa hipótese é cada vez mais questionada. A organização funcional exigida nos sistemas vivos não emerge da desordem. A analogia com máquinas ou códigos digitais sugere que direção externa, ou ao menos um princípio organizador, pode ser necessária. Agora sobre ciência e filosofia. Pergunta 10. Vocês acham que a ciência deve se limitar a causas naturais, mesmo quando a natureza aponta para algo além dela? Resposta. Essa é uma escolha filosófica, não científica. A ciência pode ser definida metodologicamente como restrita ao natural, mas isso limita sua capacidade explicativa quando os dados apontam para algo além do naturalismo estrito. Pergunta número 11. A filosofia que sustenta a ciência atual, ou seja, o naturalismo, é neutra ou carrega uma ideologia? Resposta: carrega uma ideologia. O naturalismo metodológico é uma convenção, não uma verdade absoluta. Ele pressupõe que tudo pode ser explicado por causas naturais, mas essa é uma visão de mundo, não uma conclusão científica. Pergunta número 12. É mais honesto dizer não sabemos ainda do que insistir em uma explicação incompleta só porque ela é a oficial? Resposta: sim. A honestidade científica requer admitir os limites atuais do conhecimento. Manter explicações frágeis só porque são institucionalmente aceitas prejudica a credibilidade da ciência. Sobre a fé, dúvida e busca da verdade. Pergunta 13. Vocês acham que a existência de um design inteligente aponta necessariamente para um Deus pessoal ou poderia ser outro tipo de mente? Resposta. Aponta para uma mente, mas não necessariamente para um Deus pessoal. A natureza dessa mente é uma questão filosófica e teológica, que está além do alcance da inferência científica inicial sobre o design. E você, o que pensa? Pergunta 14, o que seria para cada um de vocês uma prova aceitável de que houve projeto na origem da vida? Resposta da IA. Em ciência não se fala de prova, mas de evidência. Complexidade funcional específica, informação codificada e padrões semelhantes aos de projetos humanos são fortes indícios de design. Cada
Cabe avaliar se essas evidências são melhor explicadas por causas naturais ou inteligentes. Pergunta número 15. É possível ser cientificamente honesto e ainda assim aberto à possibilidade de que o universo tenha sido planejado? Resposta: sim. Ser cientificamente honesto é justamente manter a mente aberta diante das evidências, mesmo que elas contrariem expectativas filosóficas ou culturais. Fechar a porta a qualquer possibilidade por princípio não é ciência, é dogma. Sugiro a leitura do livro Darwin, E se houver algo mais,